Fala aí, Six aqui, começando mais um vídeo. Vídeo de hoje de Summoner, finalmente, vocês pediram lá no grupo, tá aqui. Sim, a líder do PVP, a que dá mais dano, a que tem mais dano por segundo, não tem como. Então vocês vão descobrir se eu mudei de ideia daquele meu primeiro vídeo de primeiras impressões. Mas antes, um recadinho rápido. Quer farmar a AFK e ficar na frente de todo mundo? Eu uso o Gifone e recomendo demais. Então não perde tempo. Criando sua conta pelo nosso link, você ainda ganha diamantes para experimentar a plataforma. Link na descrição. Dito isso, pra quem viu meu vídeo de primeiras impressões da Summoner, e aí, mudei de ideia, não mudei? Então vamos descobrir. Eu tava aqui comentando e do nada subiu um número verde aqui. Eu fiquei na dúvida se era 13 mil ou 130 mil. Então agora vocês vão ver junto comigo qual que é esse número. Porra, menor! Então estamos aqui, desde já quero agradecer o Guguei que emprestou a conta aí pra gente fazer o vídeo, inclusive é uma senhora conta. Vamos então começar pelo básico, como sempre. Atributos, não tem muito segredo, ela também não tem muitas suas variações, é agilidade e inteligência, né? Aqui a gente tá focado muito em agilidade pra ela conseguir dar o máximo de dano possível. Por mais que tenha uma versão dela em inteligência também, beleza? Você pode escolher, mas eu vou, conforme vocês vão entendendo no vídeo, vocês vão entender por que a agilidade teoricamente dá mais dano pra ela do que eu colocar em inteligência, principalmente pra farm, tá? Então agora, vamos pra parte de habilidades, né? Putz, bota habilidade nisso. O problema é que vocês vão ver mais pra frente que algumas habilidades são meio inúteis, né? Então, mas tem habilidade pra caramba, ela tem duas formas, então a gente vai falar sobre tudo isso agora. Seguinte, eu fiz aqui pra ficar um pouco mais fácil, tá? Então ela tem duas posturas. Ela tem a postura Rampage e a Dark Hacking. A Dark Hacking é a mais summoner dela, né? Que ela invoca mais almas e tal. E a Rampage seria mais magia. Ela invoca algumas coisas também, mas seria mais magia. Primeiro vamos na Dark Hacking, que é a mais inútil, tá? Então eu já vou passar por ela logo, pra eu já mostrar pra vocês. Primeiro eu vou mostrar as magias que ela pode usar com as duas, né? Então você pode comprar, que você vai comprar porque ela pode usar em qualquer uma das duas formas. Eu até deixei elas separadinhas aqui, eu vou até trocar rapidinho pra vocês verem o que eu fiz aqui. Depois se você quiser tirar um print, alguma coisa assim. Mas você vai ver que essas magias aqui, ó, elas não... Conforme eu troco, ela não apaga, tá vendo? Por quê? Isso quer dizer que eu posso usar ela nas duas formas. Então aqui a gente tem as duas formas, né? Que inclusive você tem que comprar elas também, tá? Ela funciona como magia. A gente tem aqui o Rampage. Então, conforme você vai upando ele também, né? Ele vai te dando mais bônus enquanto você tá nessa forma. Por isso que ele tá nível 7 aqui, porque a gente upou até o máximo, pra dar o máximo de bônus em todas as magias. E logo aqui, a gente também tem Dark Hacking, e também serve mais ou menos a mesma coisa. Conforme você vai upando, ele vai dando mais bônus enquanto você tá nessa forma. Magias que eu posso usar com as duas, né? Primeiro, né, as magias básicas, né? Que seriam as magias de Dark Wizard, né? Ela tem freeze também, que é muito bom. É aquele slow, isso aqui, então pra ela é excelente. Ainda mais que ela dando muito dano por segundo. É excelente. As outras aqui é aquilo que você vai pegar no começo também. Não precisa ficar muito preocupado com isso. A primeira magia que você tem pras duas, que eu vou colocar aqui, vai ser a Hipnotize, tá? Ela é basicamente para PVP. Ela tem, conforme você vai aumentando aqui, ela tem uma chance dele ficar hipnotizado. E aí, eu acho que você já deve ter acontecido. Se você já jogou PVP, você já viu, a tela fica toda apagada. Você meio que deixa ele meio que cego por um momento e ele não consegue atacar ninguém. Conforme você vai aumentando aqui, ela dá mais 250 de ataque, 60% de chance de hipnotizar. E o cooldown dela é de 4,7 segundos. É bem chato, tá? Por isso que ela é muito boa, por isso que muita gente usa no PVP. Então a gente tem a Aqua Eidon, que também você consegue usar ela nas duas formas. E ela tem uma coisa que vocês vão ver muito em muitas magias da Summoner. Aqui você vê que ela dá 432% de dano no alvo, 216 em volta, né? 2 grids em volta. E caso não tenha ninguém em volta, ela converte, em vez de 216, ela vai converter 64% de dano no alvo. Aqui, como ela tá no nível 5 já, ela tem essa passiva aqui, que ela tem 20% de chance de dar mais 30% de dano. Então você vê que é um ataque que causa vários hits. Essa é uma característica que vocês vão ver que tem nas skills da Summoner, normalmente tem. Tem a Demon Looker, tá? Que também é pra PVP essa daqui. Você pega só quando você for começar a jogar PVP. Demon Looker basicamente é um escape. Então ela vai reduzir em 60% o dano recebido. Você vira meio que uma fumaça, né? Por 5 segundos você consegue fugir e tal. Eu não acho muito efetivo, porque se você tiver
também lutando com muitas pessoas te atacando, vai morrer do mesmo jeito. Assim, ajuda de vez em quando, mas não acho, nossa, meu Deus. Então, mas assim, eu deixo essa skill pegar depois também, porque ela é basicamente pra PVP. PVE não vai te adiantar em nada. E por último, das skills aqui que você consegue usar pras duas formas, tem a nossa skill de mob, né? Pra você ficar em hotspot, farmando, com essa explosão em volta. Basicamente é pra farmar também. Ela você pode pegar, inclusive eu acho que ela é uma das primeiras ali que você já pega pra deixar farmando, pra principalmente ir pra PC, pra Dev Square também, então você vai precisar dela. Caso você fique farmando em spot, né? Ou que você faça muito DS. Principalmente no começo ali, você vai fazer muito DS e VC, então pode pegar também. Então a gente acabou aqui as skills que funcionam para as duas classes. Então primeiro a gente vai falar da Dark Reeking, como eu falei, ela sempre fica aqui embaixo, a passiva, né? Qual que tá ativa. E aí agora a gente vai para as skills dela. Ela tem muita skill, tanto que nem cabe aqui, né? Eu teria que colocar só as que funcionam só pra ela, então eu não consegui colocar em todos os quadradinhos aqui. Então a gente vai ter a Flame Assault, né, que é a primeira aqui. Então você vai ver que essa daqui é mais sobre realmente summonar bichos e espírito. Então aqui ela vai ficar summonando alguns tigres de fogo, né, eu até deixei ela aqui do lado também. E ela vai ser a sua skill principal de dano, né. E aquilo você vai ver que aqui ela também já tem, dá 108% de dano e em volta da 32,4. A gente também tem a Shadow aqui, que basicamente ela invoca meio que um ninja ali, e a mesma coisa, dá 220% de dano, e dá 66% de dano em volta também do alvo. A gente tem a Gather Spirit, mesma coisa, 260% de dano aqui no level 1, que a gente nem upou aqui ela, e 78% de dano em volta do alvo também. Elas meio que seguem são as mesmas skills, você vai começar a perceber que é só com animações diferentes, tá? Elas dão uma porcentagem de dano também diferente. A gente tem o Mega Crush Summoning. Esse nome é foda, é gigante. A skill é foda. Pô, caveira, morte, pega uma área maior e tudo mais. Mas, sinceramente, a skill é bem fraca, tá? Ela dá 76% de dano, aumenta de pouco em pouco. Acho que eles nerfaram muito ela por causa da área que ela pega. Porém, eu achei que eles deviam ter colocado, então, menos área e deixar um dano maior, que é uma skill muito da hora, visualmente muito legal. Acho que eu vou colocar ela aí pra vocês darem uma olhada. Visualmente muito legal, só que a gente quer saber de número, né, na hora que a gente tá farmando. Então ela não entrega isso, acaba que ela sempre fica de escanteio. Normalmente as pessoas nem colocam na barra ela, quando tá usando essa forma, né? Então, não sei se faz muito sentido. Essa foi a nossa última de summoner, né, de summonar. A gente tem a última dessa postura, que é o Damage Reflect. Basicamente é uma skill de Reflect, né? Aqui no primeiro nível ela dá 9%. Também skill só pra PVP. Então só vai pegar ela se você for querer usar isso daqui pra PVP e querer usar essa skill pra PVP. No início do jogo também não indico você gastar com isso. Principalmente se você tá aí guardando, tá mais no free to play ali, meu. Não pega ela não. Então a gente terminou as skills dessa postura. E agora a gente vai falar o que interessa. Que a postura que interessa é onde você vai ter que prestar atenção. Inclusive, eu foco pra você pegar essas skills aqui, tá? Você pode jogar com Summoner se você quiser, só com essas skills que funcionam. Então, vocês viram aqui, ó, que eu troquei. Essas skills aqui, então, funcionam pras duas, né? Como eu falei no começo. E agora a gente vai pra skill principal dela, que é a Chain Light. Que basicamente é esse rainho que ela solta, né? Ele dá muito dano em números, eu quero dizer, né? Ele dá, você vê aqui, pô, mas Six é baixo, 180, nível 3, 180%, 90% e 27%, é a mesma coisa, ele dá muitos hits. Então ele dá 180, ele dá um hit de 180, 2 hits de 90%. E ainda, como tá no nível 3 aqui, eu não sei se no começo ela fica assim, tá? Mas aqui ele ainda dá 27% aqui nos dois alvos em volta. E como tá maior aqui, tem mais 25%. Enfim, ele dá muitos hits essa skill. E ela é instantânea essa skill, então ela fica toda hora ativando essa skill. Então realmente a skill principal é a skill que eu falo pra você, foca nela. Pegou ela, já começa a upar ela, porque ela que vai aumentar o seu dano geral. Agora a gente vai pra skill do Tigre de Fogo, Leão de Fogo, como você desejar, da postura Rampage, né? Que é esse Hellbest. Diferente da outra postura, ele ativa mais lentamente. Porém, ele dá um ótimo dano, tá? Ele ativa o cooldown dele aqui, ó. Essa aqui tá nível 4. O cooldown tá de 60 segundos. Mas ele dá 490% de dano. E um grid em volta dá 245. E a mesma coisa lá. Ele dá mais 73% de dano
Se não tiver ninguém, esse dano, em vez de 245, ele pega esse 73% de dano e soma 490, aí vai pra 500 e pouco. Então essas skills sempre vão ter isso. Também, upa ela também, muito boa. Ela soma junto, ela complementa o da sua skill principal. E é isso, a Rampage não tem muito segredo, tá? Elas são 2 skills exclusivas dela. E enquanto você tá usando ela, você vai usar Aqua Eidon, que vai automático também, que é os tigres azuis. E também o gelo aqui, o Freeze, pra congelar a galera e dar um daninho extra ali. Mas só isso já faz o trabalho, porque as 2 skills principais da Rampage, elas já dão muito dano por segundo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Olha o tanto de hit que sobe. Eu tô usando 2 skills aqui em sequência. E aí tem as outras que tem o cooldownzinho aqui dela, ó lá. Essa daqui, ó, é uma skill. Aí, ó, soltou mais uma. Essa daqui também vai de vez em quando. E é isso. É isso que você precisa para dar o máximo de dano possível. Então, não se assusta quando você pegar lá e tem 1 bilhão de skills dela. Você vai focar nessas que eu te falei. Shine Light, né? Aqua Eidon, que eu já falei pra vocês. Então agora vamos para as Master Talents, tá? E eu acabei de ver que eu errei uma coisa aqui. Galera, Hellbeast é da Master Talent. Então se você tava assistindo até agora e tava falando que não, ele é da Master Talent, tá? Então você vai pegar só depois, caso não tenha aberto pra você. Então, por enquanto, é só as 2 skills que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Essa aqui vocês ignoram, porque ela não vai estar liberada no começo. Vai ser o Light aqui, né, que é o raio, e esse daqui. Basicamente, ela vai ficar atacando. Depois você vai pegar essa, beleza? Ah, então, ela é bem parecida com a do Mago, né? A de ataque, principalmente, a de MP, né? Ela tem aqui Hit Up, PVP. Basicamente, precisa acertar mais hits. PVE não precisa, porque você já acerta, acho que 99,9% dos hits, se não for 100%. Aqui a gente tem ataque máximo, então aumenta seu ataque máximo, aumenta seu ataque mínimo. A gente já leu essa skill aqui, né? Mas é aquilo que eu falei pra vocês. É só uma skill parecida com as outras, dá um dano absurdo. A gente tem aqui aumento de inteligência e aumento do combo. E a gente tem aquela skill que quem assistiu, quem tá aí, ó, há muito tempo, viu que eu reclamei. É uma das skills principais dela, né? Que é o Dreno, né? Drain Soul, né? A Dreno de alma. Então, essa é uma das skills que ela é bem roubada, principalmente a galera que caixa muito. Então, você vai ver que muita gente que caixa muito investe aqui, porque é isso, ela dá 590% de dano e desse dano ela recupera a vida, 20% de vida. Óbvio que é 60 segundos, né? O cooldown da skill. E aqui a gente tem os bônus, né? Pra cada skill principal. Aquele pra Hotspot. A gente tem aqui o Aqua Eidon, os rainhos lá dela. Aí tem o último aqui, que também é aquela escuridão, que basicamente é uma hipnose também. Aqui tem nesse nível aqui que tá 70% de chance, tá 180% de dano. E diminui também o campo de visão em 22,5%. Nesse nível aqui, tá? É uma skill basicamente também pra PVP, pra atrapalhar. Então, como você vê que a galera faz, porque realmente essa aqui é uma build muito focada em PVP. Ela tem muitas skills de PVP que servem exclusivamente pra PVP. Six, aonde que eu focaria, tá? Porque isso aqui você viu que é uma conta que meio que tá tudo preenchido, né? Então, isso aqui não é a realidade da maioria. Mas onde eu preencheria. Se eu fosse focar em PVP, mesma coisa, sempre você vai focar aqui o máximo de pontos em hit up. Ficaria 9 pontos aqui. PVE, você vai colocar 5 pontos aqui, 4 aqui. Aí já vai disponibilizar o próximo, coloca um ponto aqui. Então, aí, o que acontece? Aqui é uma opção de escolha, essa parte. Ela é uma personagem que ela dá muito dano consecutivo. Eu acho válido quem coloca inteligência pra aumentar o dano geral, mas também se você tá focando em combos, quer que ela ative o combo mais rápido, também é uma boa, tá? Mas eu faria em inteligência, pra aumentar o dano total. Aí você coloca 5 pontos aqui, já vai acender aqui. Próximo você já coloca um pontinho aqui, beleza? Pega essa skill. E a skill principal pra mim. Sempre aqui eu foco na skill principal, que é aqui o Light Upgrade. Vem pra cá, e depois pega a última skill aqui. E a gente agora tem a Cursed também, que eu vou explicar pra vocês. Eu nunca vi ninguém. Se você usa, se você já testou, comenta aqui. A gente tá aqui pra se ajudar. Eu nunca vi ninguém usar, então eu vou meio que falar pra vocês o que as skills fazem. E a gente pensa aqui junto também, se faz sentido ou não. Mas sempre quando tem essa questão aqui, ó, esse Max SD, você já vê que é já vê que é um negócio pra utilidade, porque ele vai aumentar
o seu SD, então você vai ficar mais tanque. Aqui, mesma coisa lá, imunidade, aquele controle lá que aumenta 10%, que eu já falei pra vocês que de verdade eu não vi diferença. Aqui parece que ela também, ó, vamos lá, ela tem um Spellbook que aumenta a defesa também, então aqui é pra ela ficar mais tanque, né? Awakening, aqui você já vê que é uma skill também de redução de ataque dos inimigos. Então 10% por 30 segundos, cooldown de 40%. E aqui, defesa, vê como é... Putz, é mais pra fazer ela tanque. Eu não sei se faz sentido fazer ela tanque, tá? Mas se vocês quiserem testar e depois falar, pô, Six, funciona pra caralho, beleza, comenta aí. Ó, aqui, então ela comba, né? Ela acrescenta mais 10%, então você vai diminuir 10% e vai acrescentar, então você ganha 20%. Então, aqui ela fala de uma área, né? Então deve criar alguma área ali, espero que seja visual, né? Para que todo mundo que tá ali dentro sabe que foi pego pelo seu debuff. Então aqui você vai dar mais 10% de dano, e aqui é aquele para você aumentar, né, as suas skills, né? Estão todas coloridinhas aqui, então basicamente aumenta dano e aumenta dano. Não tem muito segredo aqui, não. E tem o nosso Assault Portal, que eu achava que era um ventilador. O que é um ventilador saindo nos negócios? Mas não. É um portal de curta distância, né? Diferente do DL, 28 grids. Até que é bastante coisa, tá? 28 quadrados. É mais pra você se reposicionar na luta. Agora, eu não sei se ele teleporta todo mundo. Ele fala do seu time. Eu tava pensando aqui em usos. Putz, beleza, você vai ali e tal, consegue puxar a galera pra algum lado e tal. Mas o ruim aqui é a limitação, né, de 28. Aí só tem que... Então, só tem que ver se funciona no Apex, porque tem muitas magias de teleporte que não funcionam no Apex. Funciona só no War of Gods. E o que importa depois mesmo é o Apex. War of Gods é legal, fica a sua estátua lá e tal. Mas depois o que importa mesmo é Apex, porque é onde dá os prêmios de elementais, né? Ah, sim, o que você colocaria? Putz, você quer fazer tanque? Você vai colocar aqui, ó, defesa. Colocar aqui mais max SD, principalmente se você já tiver upado bem o seu SD. Aí é aquilo, né? Sempre 9 pontos aqui, em um das duas, já passa pra esse. Eu acho bom colocar a defesa mesmo. Ou se você colocar... Aí depende, né? Se você colocar defesa aqui... Então, aí o que acontece? Se você colocar defesa aqui, você vai colocar defesa aqui. Se você colocar mais SD, você dá pra ele regenerar mais rápido. Aí depois você vai colocar aqui, acho que 5 pontos, que segue o mesmo padrão, né? Vai vir aqui, vai adicionar aqui. E aí, qual que você vai aumentar o dano? Eu aumentaria esse daqui, se eu não me engano, que eu acho que ele é mais rápido. Aumenta o que tem menos cooldown. Eu não lembro se é esse ou esse. Aumenta um desses dois aqui. E o portalzinho lá. Cara, mas sinceramente, fica por aqui mesmo, que é mais seguro, tá bom? A não ser que você realmente queira testar e tal. Você vai comprar lá pra fazer a troca. Você quer ficar testando, é legal pra testar. Pra se divertir e tal. Mas se quiser eficiência, meu... Vai na MP. E agora a gente vem pra Skill Talent. Então a gente vem aqui pra Hellbest, que basicamente vai aumentar o dano dela. Vai diminuir em 100%, óbvio, no ataque, né? 100%, então é como se ele não tivesse defesa. Isso que é foda, né? Às vezes você vai lá, o cara faz tudo, toma aí. Uma skill que ela ignora a sua defesa. Então assim, 100%, beleza. E aqui, ainda bem, né? Eu falei, pô, vai também ignorar 100% do meu ataque? Ignora 50% do ataque. Então por isso que às vezes você vai lá, você faz um puta tanque, vem uma summoner e some com você. Basicamente é isso. A gente tem aqui o nosso dreno, dano, vai dar um pouco mais de dano, vai recuperar um pouco mais de vida. Aí aqui já começa a mudar um pouco, então a cada 10% de vida, ele drena, ele dá mais... Drena não, desculpa, ele dá mais 1% de dano a mais. Para cada 10% de dano que você tomou. Então, no último aqui, ele dá 2,5% a mais de dano. Então, se você tiver perdido 50% da vida, aí você vai fazer vezes 5, vai dar 12,5% a mais de dano. E o último aqui, normalmente é o que realmente faz a diferença. Então, mesma coisa, só que aqui você recupera a vida, né? Então, você vai recuperar mais 12,5% de dano aqui no último, a mais de vida no seu ataque. E aqui, agora, eu descobri que isso aqui é um olho. Não tinha visto que isso era um olho. Então, é um olho. E é isso. Aqui vai reduzir o cooldown em 15 segundos. Então, de 60 vai para 45 segundos. Aqui vai deixar mais cego ainda. Pô, daqui a pouco vai apagar minha tela. 30%. E aqui aumenta o dano infligido no oponente. No máximo, ainda vai tomar mais 5% de dano. Para largar de ser otário. Então é isso. Agora vamos aqui só pra gente não... Tem que falar dela, né? Aumenta o efeito. Mais 15%. Aqui diminui... Nossa, ainda mais lentidão. Esse aqui é bom, hein? Nossa, deixa todo mundo lento.
20% de redução de movimento speed. Pô, esse aqui é legal, hein? Então, o último aqui, além de dar lentidão, né, que a gente viu ali, ele ainda prende as pessoas dentro do raio ali. Fica preso, no máximo aqui, fica preso por 1.5 segundos. 1.5 segundos é tempo, tá? Vocês acham que não? 1.5 segundos na batalha, vixe, morre todo mundo. E aqui a gente vem pro último, aí ele vai tirar a defesa, né? O primeiro sempre é bem basicão. Vai tirar a defesa, mais 15%. Nossa, aqui, a pessoa perde defesa... Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Então a gente tem aqui que ele perde defesa por segundo que ele tá no raio. Pô, é bastante coisa. 12,5 por segundo? Pô, deixa tudo no papel, né? Cara, realmente, ó, se tiver uma summoner bem montadinha, isso aqui ajuda, hein? Nossa, ainda tem um complemento aqui, ó. Então, quando cair 50% a defesa deles, se eles estiverem dentro do... Ainda eles tomam mais dano ainda. Ainda tomam mais 10% de dano. Cara, eu tô pensando em fazer uma summoner desse negócio só pra testar, pra ver se as baleias, se a gente consegue reduzir tudo e a baleia perder toda a defesa dela, né? É isso que é foda, que eles têm muita redução, né? E aí tem o portal, o que faz o portal? Reduz 30 segundos, já é bom. Já é bom, né? Na skill não fala qual que é o cooldown dessa skill. Se for 8 minutos, dane-se 30 segundos, né? Aumenta a distância, aumenta em 10 grids, é bastante. Ainda pra mim, sei lá, se fosse global, faria mais sentido pra mim, mas tudo bem. Agora começou a ficar interessante. É um portal que você pode usar 5 vezes. Tipo, mas pode usar por pessoa ou, tipo, você summona todo mundo. Se for summonar todo mundo 5 vezes, é bom, né? Porque você consegue chegar mais rápido, né? Se eu abrir, tipo, um portal lá dentro do castelo, o cara não precisa ir andando até lá, é só teleporta todo mundo. Porra, é bom isso aqui, hein? Não tiver como destruir nada. Acho que depois eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. Eu vou ver com o Google se ele empresta, a gente faz um vídeo. Comenta aí se você quer ver uma summoner diferentona, né, que eu nunca vi. Eu acho que seria interessante, né? Uma guerra com uma summoner mais de suporte ali, né? Tem a geral, que vocês já cansaram de ver, né? Então já expliquei também, tem vídeo só sobre isso, que se chama Como Pegar Master Mais Rápido. Vou deixar linkado aqui também no vídeo. Florits. Deixa eu abrir aqui, Florits. Six. O que eu uso pra Florits? Seguinte, aqui a gente tá com uma conta, né, absurda, asa level 4 e tal. O que eu indico pra vocês usarem pra Florits? Uma pessoa, você que vai jogar, às vezes vai investir um pouco ali e tal, é a Fire, tá? Porque a Fire, ela vai te dar dano em cada hit fixo. Óbvio que se você colocar Fire level 3 em tudo, não vai fazer diferença nenhuma. Vai começar a fazer diferença lá quando você é level 9. Aí você vai dar um hit legal. Deixa eu até puxar aqui a Fire. Então, level 9, mais ou menos, acho que é essa daqui, ó. Que é level 12, 11, 10, 9. Já vai dar mais 1000 por hit, né? Então, assim, é interessante pra ela, porque ela dá muitos hits seguidos. Então, assim, se tem uma classe que usufrui bem disso, é ela e o RF. São as duas classes que usam melhor a Fire hoje em dia. Ah, Six, mas e se eu fazer Ice? Putz, Ice também funciona muito bem, só que você tem que lembrar que você vai ter que investir pra ela ficar tanque. Pelo menos pra aguentar um pouco de hit. Como essa conta aqui tá absurda, ele aguenta hit pra caramba. Então pra ele é melhor ele ter Ice, porque a Ice, a galera vai bater nele, vai ativar e vai dar um dano absurdo. Então assim, é melhor que seja... Aqui, ó, vou até ver aqui, ó, tá no máximo a Ice, ó. Então ela tem 20% de chance, né, de ativar. Então vai ativar. Vai dar 54% de bônus do dano. Então ele já tem um dano altíssimo, então vai dar um dano maior ainda. Então se você vai gastar uma grana, putz, ou... São duas ocasiões, tá? Putz, eu vou gastar muito e tal. Putz, vale a pena fazer Ice, porque você vai deixar seu personagem tanque. E se você quiser trocar mais pra frente também, pra uma outra classe, putz, Ice é o melhor caminho, porque serve meio que pra todo mundo, entendeu? É uma classe ou outra que não se dá muito bem com Ice. Eu acho que o único que eu falo assim, putz, essa classe é ruim com Ice é o MG. Por causa que o MG ele é muito papel, né? Então ele vai levar, sei lá, 10 hits e vai morrer. Então o ideal é você ficar de longe, né? Tentar sempre ficar mais de longe batendo com o MG. Mas é a mesma coisa. Putz, eu vou investir muito, você vai deixar seu MG tanque de qualquer jeito. Você vai investir em outros status, né? Pra ele ficar com mais defesa. Então, aí sempre é a escolha mais segura, tá? Mas caso você não for gastar tanto, putz, vai na Fire que eu acho que vai dar um resultado melhor pra você. E caso você esteja pensando a longo prazo, putz, Six, mas se eu enjoar e tal... Então... Vai na Ice pra todos os personagens, basicamente, porque a Ice vai servir pra todos os personagens. Até pro MG que eu acabei de falar aqui, não funciona muito? Funciona também.
E aí a gente tem uma segunda aqui, mas aí é pra quem vai investir muito, que inclusive ela tá aqui, ó, que é o Water. Acho que vocês nunca ouviram falar de Water, né? Porque realmente o Water é muito específico e ela tem que estar nível 12 pra fazer sentido. Porque é pra aumentar sua vida, né? E ela vai aumentar sua vida de verdade só nível 12, né? Nível 11, beleza. Já dá alguma coisa, mas nível 12 é 10 mil por pedra. E, sinceramente, o HP dela, esses 30% de chance aí é bem baixo. Porque você tem que receber muito hit pra ele procar. Então, e aumenta só 3.500 de vida. Sendo que você tem, sei lá, se você já é nível 12, você vai estar com 800 mil de vida. É bem baixo, não proca muito. É mais pela vida extra que você vai ter mesmo. Então, às vezes, você tá com um personagem muito forte, vale a pena, principalmente em guerra. Porque você perde muita vida pra Reflect. Ou se você tiver mais vida, você segura mais tempo ali, matando mais players. Vai de Ice, caso você queira pensar em trocar o personagem, ou você já vai gastar uma grana mais pesada, e você vai deixar seu personagem de tanque. Se não, vai de Fire, que aí você vai montar ela mais certinho, ela vai dar um dano legal, e vai funcionar. Agora, onde que eu falo com ela sobre PvE e PvP? Primeiro, PvE, excelente personagem. Se você estiver jogando com uma pessoa comum, ela vai ser um pouco mais... Ela não vai ser muito tanque, né? Então ela vai ser um pouquinho mais fraca e tal. Mas ela dá um ótimo dano. Beleza? Então se você tiver um anjo ali, já meio que resolve. Para PVP, putz, uma das melhores classes ali, top 1 com certeza. Tem muita skill de CH específica para PVP. Não são todas as classes que tem isso, algumas só. Principalmente para fazer portão, sabe? De 3x3, que só dá 1 de hit. Como ela dá vários hits em seguida, então ela dá vários 1s de hit. E também em massa também, putz, ela consegue... Ela ataca vários players ao mesmo tempo, né? Então, por isso que muita gente usa Summoner por causa disso. Porque ela é boa meio que pra tudo. Principalmente PVP, que é o foco, né, do Mu, né? Você meio que farma, depois vai pro PVP. Putz, funciona muito bem também. A build elemental e constelações. Tem vídeo exclusivo sobre isso no canal. Dá uma olhada aí. Vou deixar eles linkados aqui também. Vamos dar uma nota aqui para nossas categorias. Então, dano, absurdo. Dano, certeza que seria 5 estrelas ou 4.5. Defesa. Coloquei um 3, porque realmente ela não tem tanta defesa. Vocês estão vendo aqui ela tancando umas coisas, mas é por causa da conta, não é por causa da classe. Às vezes muita gente confunde isso. Fala, não, mas eu vi um MG que, pô, o cara matava todo mundo e ficava vivo. Gente, é um jogo que tem o pay to win e influencia isso. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês, principalmente, vai querer comparar com outros players. Tem muito de quanto o cara gastou na conta, quanto que ele comprou, então toma cuidado com isso. E, por fim, facilidade de jogar. Putz, eu colocaria uns 3, tá? Porque ela tem muita skill, você vai ainda entender qual skill faz e tal. Tudo bem que seguir aqui eu acho que vai ajudar nisso, né? Depois fica mais fácil, mas eu acho que a questão das skills dela, de ter muita skill e metade meio que você não vai usar, acaba atrapalhando principalmente novos jogadores. Se você já é mais experiente, já fica mais tranquilo, né? Então você já vai pegando algumas coisas. E aí, curtiu? Ficou faltando alguma coisa? Não ficou? Comenta aqui. Se não tiver nada pra comentar, comenta qualquer coisa que ajuda demais o canal. Tá? Queria agradecer a todos vocês aí que estão assistindo, que apoia, que tá no nosso grupo do WhatsApp, que tá no nosso grupo do Discord. Obrigado, membros, também. Vocês sabem, toda vez eu vou falar isso pra vocês, tá? Muito obrigado. Vocês é que fazem esse canal funcionar, né? Se fosse pela ajuda do YouTube ali, do AdSense, a gente é um canal pequeno, né? Como um canal novo ainda, mas a gente tá crescendo. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. Queria lembrar vocês também que ficaram até aqui. Ativa o sininho, ativa todas, fica tranquilo, eu não sou uma pessoa que consegue postar todo dia. Então, os dias que eu postar, você vai receber lá uma notificação. Vai ser aquela coisa chata de toda hora tá aparecendo alguma coisa pra vocês. Um dia a gente vai chegar nesse ponto, esperamos. Mas ainda não é esse momento. Então ativa lá pra quando sair um vídeo novo, você já ser notificado, né? Então é isso, bom farm a todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.